Muito boa noite. Obrigado. Prazer estar aqui de volta para apresentar aqui a nossa última mesa deste sábado. Rafa indo para a sua reta final da 17ª edição. Estamos bem felizes com a grande presença de público. Muito prazeroso fazer esse trabalho com vocês. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Vamos para a mesa A Verdade, o Engano e as Emoções da Finitude. E para isso eu vou chamar uma grande parceira e amiga aqui do festival, a psicóloga Gisela Monteiro. Aplausos para Gisela! Boa noite, gente. Mais uma tarrafa. Queria agradecer ao Zé e a Ana que me inventou de mediadora. Então, ela merece o meu agradecimento. E queria apresentar os nossos convidados de hoje. Ela é graduada em Medicina, ele em Economia, Filosofia e Ciências Sociais, ambos pela USP. Ela é doutora em Psiquiatria, ele em Economia. Ela estudou em Harvard, ele em Cambridge. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, ela ainda não. Chamo primeiro a psiquiatra, psicoterapeuta, pesquisadora e escritora que diz que os psiquiatras não são tão sabidos quanto você imagina, Juliana Belo Diniz. Agora eu convido o economista, professor, assessor do partido político Rede Sustentabilidade, responsável por elaborar os planos econômicos para Marina Silva, escritor de muitos livros, 2 vezes ganhador do Prêmio Jabuti e imortal Eduardo Gianetti. Bom, vamos lá. Essa tarrafa, temos 2 imortais. Ontem tivemos o Milton Ratum, hoje o Eduardo Gianetti. Não é pouca coisa, hein? Então, eu queria dizer para os 2 que as regras são livres. Eu vou fazer perguntas, vocês fiquem, se quiser interromper um ao outro, tranquilo, não há problema. A gente vai conversar 1 hora e aí a gente vai ter meia hora para perguntas que vocês podem fazer, procurando a produção aí perto, com papel e caneta para fazer as perguntas, né? Primeiro, eu queria fazer aquela pergunta óbvia, né? Eu li você conta no seu livro como é que você teve a ideia de escrevê-lo. Você podia resumir aqui para o público como surgiu a ideia? Sim, claro. Esse livro, ele tem anos, né, em preparação, ele demorou 7 a 8 anos para ficar pronto. E ele surge a partir de um privilégio que eu tenho de ter tido uma experiência muito peculiar na vida, porque quando eu entrei na faculdade de medicina, eu fui direto trabalhar num laboratório de neurociência, então eu tinha uma formação já em neurociência, e aí depois eu fui para a residência em psiquiatria. E quando eu vou para a residência em psiquiatria, eu vou para a clínica, e na clínica eu me dou conta que as neurociências não respondem o que eu tenho ali para tratar, ou como eu posso ajudar aquela pessoa que me procura. E aí eu acabo fazendo uma formação em psicanálise, que eu, naquele momento, entendo que foi o que mais me ajudou na clínica, mais me trouxe instrumentos para a clínica. Então, eu tinha essa formação muito peculiar de transitar tanto nas neurociências, quanto na psiquiatria clínica, quanto na psicanálise, que são 3 mundos muito diferentes entre si, e eu participava de todos esses congressos, né? Então, era muito curioso ter essa experiência de dentro e de fora de cada área. E aí a gente começa a ver um processo de popularização da psiquiatria nas redes sociais, e eu começo a ver como esse discurso está sendo popularizado e como ele está circulando, e começo a ficar muito vocal, no sentido de dar uma posição diferente daquele discurso que eu considerei, num primeiro momento, muito reducionista, né? Muito cheio de certezas e de verdades e de soluções, como se a ciência já tivesse respondido todas as questões, o que, na minha opinião, não era verdade. E aí,
quando eu começo a ficar muito vocal sobre isso, algumas pessoas me incentivam a escrever, a colocar isso no papel. Então, é assim que começa o que os psiquiatras não te contam. Ele começa desse desejo que eu chamaria de um desejo estético, né? De deixar aberto o campo para uma discussão que não fosse aquela que eu via popularizada nas redes sociais e que me parecia muito reducionista. Juliane, e o bar? Ah, o bar? A conversa de bar... Eu quero a fofoca. É que eu sou casada com um jornalista, e aí, num encontro de jornalistas, um colega dele, que é um colega muito sabido, que cobre ciências, que eu não vou falar o nome, falei que vai para o túmulo comigo, mas um colega dele, que é muito especialista em ciências, começou a discutir comigo. Na verdade, ele começou a contar uma história de que ele acreditava que a ressonância nuclear magnética seria capaz de nos ajudar a resolver crimes, né? Que a gente conseguiria, de alguma forma, ler os pensamentos das pessoas e dizer quem estava mentindo ou dizendo a verdade. E aí eu falo, não é bem assim, né? Acho que ressonância nuclear magnética não vai ter esse poder. Talvez outras coisas, algum dia, acho muito difícil, mas, enfim, não vou fazer nenhum exercício de futurologia, mas ressonância, eu trabalho com esse negócio aí, isso aí não vai resolver, não. E aí começa uma discussão, né? E eu me dou conta que uma pessoa que eu respeito muito e que entende muito de ciência se viu deslumbrada por como o conhecimento das neurociências ia para o público, e mesmo uma pessoa muito preparada não se deu conta, né, de que existia algo ali que era uma história incompleta e que vendia uma certeza que não existia. E você, Eduardo, como é que surgiu a ideia de escrever sobre um imortal, escrevendo sobre imortalidades? Bom, muito boa noite a todos. Eu sou um veterano da Tarrafa. Fico muito feliz de estar aqui na 17ª edição. Que incrível, Zé Luiz. E eu acho o modelo desse encontro aqui muito bacana, porque não é uma noite de autógrafos, é uma oportunidade da gente compartilhar e discutir temas de interesse comum. Mas vamos à pergunta: como é que nasce Imortalidades? Eu acho que o autor nunca sabe muito bem como é que os livros começam. Eu sei que eu pesquisei esse assunto, que é basicamente o anseio humano de perenidade, de não deixar de existir, de continuar a sua vida de alguma maneira. Eu comecei a pesquisa, o meu radar de pesquisador para esse assunto me acompanhou durante 40 anos. Anotações. Toda vez que eu via alguma coisa que tangenciava, ou tocava, ou aprofundava o meu tema, eu anotava em cadernos. Chegou um ponto, eu já estou chegando nos 70 anos, eu falei, bom, eu tenho 40 anos de anotações sobre esse assunto, eu acho que está na hora de começar a enfrentar. Resolvi escrever. E esse é um processo que dura aproximadamente, no meu caso, durou 2 anos. Agora, olhando mais para trás, Gisela, É isso que eu quero. Olhando mais para trás, eu acho que a questão da morte, o enigma da morte, é algo que provoca o ser humano, sempre. Qualquer ser humano. E muito cedo na vida. No meu caso, de uma maneira bem definida. Meu pai era um homem super austero, rígido, disciplinador. Ele me obrigava a dormir no quarto absolutamente escuro. E eu tinha pânico do escuro. Ele não deixava o abajur ficar aceso à noite, ele não deixava nem a luz do corredor acesa para eu ficar olhando para aquela frestinha debaixo da porta. Tinha que ser rigorosamente escuro e eu dormia sozinho. Eu ficava naquele quarto escuro e eu começava a encaraminholar. Será que eu já morri? Não sei. Será que a morte é isso? É essa escuridão total? A inércia? E se eu tivesse só ficado cego, não morrido? Vai ver que eu fiquei cego de repente. E ali plantou uma sementinha em relação ao que vem depois. A gente conhece a vida. A gente sabe que há uma eternidade que precede a nossa existência e há uma eternidade que sucede a nossa existência. E o que é isso, afinal de contas? Depois eu passei por uma fase, já criança, um pouco mais velha, em que eu imaginava o seguinte, bom, os adultos devem saber, é óbvio que eles sabem. Essa questão é muito grave para não se saber nada sobre isso. Então eu criei uma fantasia muito forte de que um dia os adultos iam me chamar para uma conversa séria e iam me explicar, tintim por tintim,
por que que a gente nasce, por que que a gente existe, quando morre, para onde vai quando morre, e o que que afinal é tudo isso. E eu esperava aquela conversa, falando, não, um dia eles vão me chamar, eles têm que saber, eles vão me chamar, e um dia, quando tiver essa conversa, eu vou virar adulto como eles, né? Essa conversa nunca veio. Óbvio, né? Eles também não sabiam absolutamente nada. Aí eu tive uma última fantasia, para terminar, que era a seguinte, bom, não vai ter a tal conversa, mas quando eu morrer, tudo vai se esclarecer. Quando eu estiver morto, aí as coisas vão assentar nexo. A gente vai saber, afinal, que enigma é esse, que mistério é esse, né? Aí eu me dei conta de que imaginar que terá uma resposta após a morte é você presumir a conclusão na premissa. Quem disse que tem alguma coisa após a morte? Se for nada, nunca vai saber nada. Então, essa fantasia de que tudo se esclareceria pós-mortem, ela contrabandeia a conclusão na premissa, na ideia de que você, em algum momento, terá uma resposta. O livro mapeia as respostas possíveis para o anseio humano de perenidade. É basicamente isso. Nós vamos percorrê-las. Juliana, você tem uma preocupação, seu livro, que eu achei genial. Quando eu fui sugerir para o Zé falou, já convidei a Juliana, porque você explica coisas que hoje estão aí sendo faladas e comentadas com consistência, né, com a ciência, mas de uma forma inteligível. E muito do que se fala é que as doenças mentais são do cérebro, né? E eu queria que você fizesse essa diferença entre a mente e o cérebro, né? É claro que para a gente estar aqui, para eu estar falando, para todos nós estarmos aqui, para a gente viver essa experiência, é claro que a gente tem que ter um aparelho cerebral funcionando e funcionando bem, né? Ninguém está negando isso. Mas existe um fenômeno que é, às vezes, as coisas, quando vão adquirindo patamares mais altos de complexidade, e isso até existe, é uma descrição até da física, né? Que você começa a ter fenômenos emergentes que não podem ser explicados pela base, né? Pela decomposição dos elementos que formam aquele fenômeno. Então, eu acho que a relação mente-cérebro, não acredito numa diferença mente-cérebro, né? Não acredito em entidades separadas, mas eu entendo que o que a gente vive como experiência subjetiva e como consciência é um tipo análogo ao que na física é um fenômeno emergente, é algo que não pode ser explicado pelos seus componentes básicos, né? Então, eu não acho que a gente é o resultado de reações físico-químicas que acontecem no cérebro. Eu acho que é algo mais complexo que isso, que foge um pouco à nossa capacidade de compreensão, porque a gente tem esse jeito de enxergar o mundo, né? A gente aprendeu a olhar o mundo de uma determinada forma, que depende de uma classificação, que depende de separar as coisas, que depende de entender cada conceito separado e trabalhar com equações que somam, né, as partes ali que formam um certo fenômeno. A gente aprendeu a ver o mundo desse jeito. Então, para a gente é muito difícil compreender esses fenômenos que não podem ser explicados simplesmente estudando as suas partes, né, e os seus componentes. Então, o que eu defendo é que, dado que a nossa consciência, a nossa vivência, a nossa experiência, tudo isso são manifestações complexas, não adianta a gente querer resolver todos os problemas consertando o cérebro, porque pode ser que não exista nada errado do ponto de vista biológico, físico, químico acontecendo no cérebro. E hoje, é claro que a gente sempre pode usar a crítica de que talvez o que a gente tem disponível como instrumento para olhar o cérebro ainda não seja suficientemente desenvolvido para a gente olhar tudo, né, nos mínimos detalhes. Então, sempre pode ter, mas se surgir um instrumento, uma ferramenta nova, talvez a gente descubra o que está errado no cérebro. Pode ser, mas até hoje, mesmo usando ferramentas extremamente sofisticadas, a gente não encontra nada que explique um sintoma, por exemplo. Né? Então, pessoas que têm o mesmo sintoma, se a gente for olhar como elas funcionam, a gente vai ver toda uma variedade de funcionamentos que podem estar dentro dos parâmetros da normalidade ou não, né? Mas que nunca a gente conseguiu encontrar uma manifestação cerebral que justificasse um sintoma psíquico, claro, a não ser no caso das doenças neurológicas propriamente ditas, mas na psiquiatria, por exemplo, a gente não tem nada, né? E mesmo com bilhões alocados em pesquisa e mesmo com muitos anos de pesquisa. Então, aumentar
a quantidade de dopamina, por exemplo, não cura a depressão? Qual é o papel dos fármacos que eles interferem no cérebro, né? Os fármacos, eles são descobertos, o efeito deles é descoberto antes da gente olhar para o que eles faziam, né? Então, a gente descobre meio por acaso. A gente tem ali um período que a gente tem dificuldade de ter essa dimensão de que a medicina, aliada à ciência, essa medicina dos fármacos em geral, muito eficientes, ela é uma coisa muito recente. Ela é do século XX, né? A gente até tinha alguma coisa antes, já tinha os opiáceos, já tinha os estimulantes, já tinha uma coisa ou outra, mas os antibióticos são do século XX, né? Então, a gente começa a ter substâncias extremamente eficientes que realmente mudam a história natural de uma doença a partir do século XX. Então, isso é muito recente. E, quando a gente descobre as primeiras medicações muito eficientes, a gente, de certa forma, se deslumbra com essa tecnologia e começa a fazer todas as sínteses químicas possíveis, inventar todas as substâncias possíveis e testar aquilo para tudo, né? Então, a gente passa isso no momento da história e, meio que por acerto e erro, ali por acaso, a gente encontra uma substância que parece ter um efeito direto nas manifestações psicóticas, especificamente, né? Que levavam muitas pessoas a passar a vida no manicômio ou nos grandes hospitais psiquiátricos. Mas a gente descobre primeiro que o remédio funciona, depois a gente vai olhar para o que ele faz e, a partir daí, a gente cria teorias, que são essas teorias que foram popularizadas de uma forma muito simplificada, né? Então, dopamina, por exemplo, era onde agia os primeiros antipsicóticos. Então, durante muito tempo, se acreditou que as doenças psicóticas estivessem associadas com dopamina. Hoje não se acredita mais nisso. Aí a dopamina virou a molécula do prazer, e aí começou a ser associada com depressão. E não é que não exista nada do ponto de vista científico que embase essa associação. Até existe alguma coisa, mas como isso é levado para o público, é levado de uma forma extremamente simplificada e como se explicasse tudo, e muitas vezes não é o caso. A gente vai... Eu trouxe aqui a bula de um remédio para ler um trechinho, para você explicar para a gente aqui em alguns segundos. Para o Eduardo, ele vai falar de possibilidades de imortalidades. Mas eu queria ler um trecho em que você descreve a morte biológica. Eu nunca li uma descrição da morte tão bonita, tão objetiva, que acho que até deixa de ser ruim morrer, né? Do jeito que você escreveu aqui. Vamos lá. As células são as menores unidades do organismo sobre as quais se pode dizer que estão vivas ou mortas. Quando um número suficiente de células do córtex cerebral morre em decorrência, digamos, de uma parada cardíaca, a pessoa é considerada clinicamente morta. O que vem depois? Os sinais elétricos deixam de fluir pelos seus circuitos neurais e a consciência de si, por tudo que sabemos, se apaga como uma lâmpada, cujo o interruptor foi desligado. Livre da propulsão cardíaca, o sangue se move e oscila ainda por alguns instantes antes de se render à gravidade e assentar na parte inferior do corpo, onde por fim coagula. Privados de oxigênio, os cerca de 100 trilhões de células do organismo colapsam e se desintegram sob a ação das enzimas privadas de função quando a vida cessa. Gradualmente o corpo esfria e 3 ou 4 horas mais tarde ingressa em estado de rigidez cadavérica. Os músculos e as pálpebras enrijecem, logo seguidos pelo resto da face e pelo pescoço. Em questão de horas, toda a superfície do corpo adquire um aspecto fosco e marmóreo, mas no intervalo de um dia, o processo se reverte e o corpo volta a se descontrair na mesma sequência em que enrijecera. Porém, as antigas feições são quase irreconhecíveis. Lábios enrugados, nariz retorto, bochechas tombadas nas orelhas e o globo ocular encolhido e encovado no crânio. Visto de fora é assim, mas será só assim? Era uma vez alguém e num piscar de olhos, ninguém. Serena ou tensa, risonha ou debochada, irônica ou nostálgica, a esfinge do rosto inerte do cadáver mira, provoca e interroga o olhar dos viventes. Tudo o que sabemos sobre a morte saiu do cérebro dos vivos. Vai escrever bem assim lá longe, né?
é uma descrição da morte de um corpo, né? E de um corpo de alguém. E aí você vai buscar falar sobre as formas de prolongar a vida, né? As 4 imortalidades. Eu queria que você falasse sobre elas rapidamente e depois a gente entrar em cada uma. Então, Gisela, esse trecho que você leu é a morte vista de fora. É a perspectiva externa da corporalidade. Agora, se tudo começa e termina em bioquímica, por que tanto sofrimento? A morte vista de fora é uma coisa, a morte vivida internamente é outra. E o ser humano tem a consciência antecipada da morte. E isso naturalmente desperta o anseio de saber e de continuar, persistir no reino dos vivos. Eu queria pegar o gancho aqui da fala da Juliana. Eu acho que o limite fundamental da ciência é que ela está inescapavelmente olhando de fora para dentro. A ciência não tem como abordar a interioridade, a dimensão interna, em primeira pessoa, da sensação de ser quem se é, da consciência que cada pessoa tem da sua existência, que é uma experiência totalmente interna e fechada, e não é passível de observação, mensuração, por mais que se aperfeiçoem as técnicas de visualização do cérebro em tempo real. Mas aí eu diria que é um ideal de ciência esse, eu não diria que a ciência é assim. Ela busca isso, esse é o alvo. É a vista de lugar nenhum, a vista de fora. Que ela, na verdade, a gente não consegue ver de fora. Né? A gente não consegue sair da nossa subjetividade e enxergar as coisas sem a nossa perspectiva subjetiva. Você tem instrumentos que te permitem medir e registrar ocorrências no mundo empírico. E você tem controles para eliminar tangencialmente, totalmente, mas nunca totalmente, o viés do observador. A ciência busca objetividade, é conhecimento independente do sujeito. É por isso que a ciência avança. Ela submete a testes criteriosos para validar ou não as observações e as explicações dos fenômenos observáveis publicamente. A experiência interna de ser quem se é não é observável publicamente, ela é íntima, ela é estritamente pessoal. Como é que se manifesta essa busca de perenidade na existência humana? Basicamente de 4 maneiras. Eu acho que essas 4 maneiras esgotam o campo de possibilidades. Se alguém descobrir uma quinta, me avisa que eu vou ter que rever o meu livro. Então, por favor, me busquem uma quinta. Eu acho que essas 4 esgotam, mas elas não são incompatíveis entre si. Elas podem se combinar, não são excludentes entre si. A primeira delas é prolongar a vida. Continuar existindo em boa condição física e mental, quiçá indefinidamente. É o sonho de imortalidade no sentido mais básico, de viver para sempre. É o primeiro registro literário da história da humanidade, a epopeia de Gilgamesh, é a epopeia de um rei mesopotâmico. Esse texto foi escrito em Sumério há mais de 4.000 anos, tabuinhas de argila. Um rei mesopotâmico, que é o Gilgamesh, que sai em busca da planta do rejuvenescimento. Ele quer viver para sempre, né? Essa promessa de imortalidade em vida, que hoje está sendo perseguida pelos cientistas e está sendo financiada de maneira muito generosa por bilionários do Silicon Valley, que querem se imortalizar. Outro dia vazou uma conversa entre o Putin e o Xi Jinping numa cerimônia, não sei se vocês viram isso aí, é muito curiosa porque eles estão discutindo técnicas de regeneração molecular, genética, que permitam, eventualmente, viver para sempre, se tornar imortal. Essa é a primeira manifestação. Não é à toa que são ditadores, né? Pois é, estão gostando, não querem largar o osso. A segunda maneira são esperanças supraterrenas. As 5 religiões mundiais, as quais se autodeclaram 6 bilhões de seres humanos, trabalham com 2 premissas
comuns. Apesar de todas as diferenças entre elas, tem duas premissas que atravessam as 5 religiões mundiais: budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo. Quais são as duas premissas? A vida tal como nós a conhecemos não é tudo que há. Existe alguma outra dimensão de existência para além da vida terrena. A segunda premissa: o que virá depois da vida, no após a morte, depende do que se fizer agora. Há uma relação muito direta entre uma coisa e outra. Eu chamo isso de esperanças supraterrenas. Pode parecer um assunto apenas ou meramente religioso, ou exclusivamente religioso, mas não é. Embora religiões tenham monopolizado e sequestrado esse assunto, da possibilidade de uma vida após a morte, esse assunto é objeto de discussão filosófica, sem nenhuma premissa religiosa. Platão, um dos mais belos diálogos dele é o Fédon, o último dia de Sócrates, em que ele chama os amigos para conversar justamente sobre o que vem depois da morte. Ele vai tomar a cicuta, ele foi condenado, ele chama os amigos para especular filosoficamente sobre o que virá depois. E morre cheio de confiança, acreditando que o que virá depois é muito bom. Até porque ele teve uma vida filosófica e isso melhora muito a condição pós-mortem, né? Advogando em causa própria. A terceira manifestação do anseio de perenidade é o que eu chamo expectativas terrenas. Viver na memória das gerações futuras. Criar e procriar. Descendentes, obras, feitos, realizações, descobertas. Imortalizar-se na posteridade não póstuma, na posteridade histórica. Posteridade histórica, ser lembrado, garantir algum tipo de existência ou no pensamento e na memória dos que virão depois, ou por meio de filhos que continuem o seu legado. A palavra legado aí é bem representativa. De novo, Platão tem um diálogo maravilhoso chamado Banquete, em que a sacerdotisa Diotima diz que há 2 maneiras para um mortal alcançar a imortalidade: procriar e criar. É uma dimensão terrena, são expectativas terrenas. E a última, o presente absoluto. Eternidades de segundos. Experiências muito arrebatadoras de êxtase e de encontro com uma realidade suprassensível, em experiências místicas, amorosas, artísticas, estados alterados de consciência, experiências de quase morte, em que a pessoa tem contato com uma dimensão eterna, sublime, estática, o êxtase, estar fora de si. Se um punhado de átomos abriga energia capaz de destruir uma cidade, por que um punhado de segundos não abrigaria a eternidade? É uma experiência de presente absoluto. Talvez a mais bela de todas que eu encontrei na minha pesquisa foi o Dostoiévski, descrevendo o que se passa na aura pré-epilética. Alguns segundos antes de uma convulsão epilética, o Dostoiévski relata que tem uma experiência de perfeição, de plenitude, de harmonia cósmica, de transcendência do ego, de tal força e de tal arrebatamento que por esses poucos segundos ele trocaria a vida dele inteira. Tal é a força e a contundência de poucos segundos da aura pré-epilética que precede a convulsão. É uma experiência que não se calcula e não se planeja, ela acontece. É uma dádiva. E muitas pessoas buscam isso de maneiras artificiais ou naturais. Nós vamos trabalhar mais isso também. Eu vou ler agora um pedacinho do livro da Juliana. Ela fala assim, é uma descrição de uma cena, né? No meio da sala há um palco quadrado. Ao redor, 4 ou 5 fileiras de cadeiras confortáveis, ocupadas por pequenos grupos animados e alguns espectadores isolados. O desnível suave permite que o centro seja visível para toda a plateia. Além disso, para que nenhum ângulo seja perdido, telões de cinema estão posicionados em todas as direções.
A iluminação é eficiente em destacar o palco e esconder o restante. Há uma música ambiente bem baixa. Em geral, salas de hotéis são frias demais e fazem com que eu me arrependa de não carregar uma manta para aquecer meus pés gelados. Não é o caso desta vez. A temperatura ambiente está em confortáveis 23 graus, apesar do calor escaldante lá fora. A sensação de conforto aumenta por conta de gotículas de água com cheiro de lavanda esguichadas em intervalos regulares por aromatizadores. Não menos importante, cafezinhos são servidos em xícaras de porcelana e água com rodelas de laranja Bahia em taças de cristal. O que é isto? É um evento da indústria farmacêutica organizado com um teatro de arena suntuoso. E aí eu queria que você falasse sobre os remédios, a farmacologia, e eu queria ler uma bula, um pedacinho de uma bula de um remédio chamado Invegatrinza. Pertence à classe dos medicamentos antipsicóticos, é utilizado para tratar esquizofrenia em adultos. Após ter sido tratado com injeção mensal de palmitato de paliperidona por pelo menos 4 meses, seus sintomas têm sido aliviados e é utilizado para manter o transtorno sob controle. As injeções são administradas uma vez a cada 3 meses. Isso está escrito na bula. O mecanismo de ação da paliperidona, como ocorre com outros mecanismos eficazes contra a esquizofrenia, é desconhecido. Isso está escrito na bula, né? Então, eu queria que você comentasse esse teatro da apresentação da medicação e, ao mesmo tempo, esse reconhecimento aqui, né? Eu gosto da visão de um psiquiatra, historiador, ele é britânico/irlandês, que é o David Healy. Ele diz que a indústria farmacêutica, ela não é assim, não dá para a gente pensar numa teoria conspiratória de várias pessoas sentadas em torno de uma mesa tentando dominar o mundo. Mas, apesar dela não ter, essa conspiração para dominar o mundo, ela não é isso, ela se aproveita das coisas que vão aparecendo e ela vai regando aquilo que lhe interessa. Então, na história da psicofarmacologia, primeiro a gente descobriu que existiam substâncias que tinham efeitos específicos, que foram coisas que nos surpreenderam e que não foi uma aceitação imediata, houve uma certa resistência, teve gente que não acreditou que a gente poderia ir por esse caminho, mas aí quando a gente começa a provar que realmente existem substâncias com efeitos antipsicóticos, efeitos antidepressivos, a gente começa a criar teorias do porquê que elas funcionariam. E essas teorias, as próprias pessoas que criaram essas teorias, inclusive está escrito no artigo de um dos pesquisadores que criou a teoria noradrenérgica da depressão, está escrito lá, a gente não devia fazer isso, a gente não devia olhar o que os remédios estão fazendo para tentar descobrir o que é a depressão. Isso está errado, mas eu vou fazer isso mesmo assim, porque eu acho que isso pode ser importante para a ciência no futuro. Então, eles lançam essas teorias cheios de dúvidas, mas a indústria farmacêutica olha para isso e fala, ahá, temos aqui um jeito de explicar para as pessoas por que elas têm que tomar remédio. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer para elas que existe um desequilíbrio bioquímico e que eu tenho esse remédio que resolve esse desequilíbrio. Logo, é por isso que esse remédio funciona e é por isso que, se você tem a doença X, você vai ter que tomar o remédio Y. Então, eles alimentam essa ideia. E isso, num certo momento, cria um ambiente de muita euforia. Então, na década de 80, década de 90, a gente tem uma mudança em relação à psicofarmacologia, que é, os primeiros remédios, eles eram eficientes para algumas condições, em alguns casos, nenhum era panaceia, nem bala de prata, mas eles tinham a sua eficiência, mas eles tinham muitos efeitos colaterais e muito risco. Então, eles eram remédios de nicho. Era entendido que só pessoas com doenças muito graves teriam a indicação de tomar aquela medicação. A partir da década de 80 e 90, a gente tem uma mudança em relação a esse nicho. Os remédios que foram surgindo mais novos, eles não são mais eficientes, mas eles têm menos risco, menos efeitos colaterais. Então, eles puderam ser usados em larga escala. E quando a gente tem essa grande expansão de usuários, a indústria farmacêutica fica muito empolgada. Então, é a época da grande euforia, dos grandes investimentos em psicofármacos. E é curioso que, não muito tempo depois, a gente está falando de 20, 30 anos depois, essa euforia completamente desaparece, porque esse investimento todo em tentar criar substâncias com efeitos muito extraordinários e muito mais eficientes do que as antigas, nunca se concretizou.
A gente está basicamente trabalhando com variações do mesmo tema desde a década de 90. Tem muito pouca novidade realmente inédita, né? Tem uma coisa ou outra, mas muito pouco. Então, a indústria se desencanta com essa relação, e a gente tem um desinvestimento nos psicofármacos, no desenvolvimento de novas drogas. Então, essa é uma relação, né, que tem essas idas e vindas, e que a gente tem que tomar o cuidado de não olhar para o que a indústria farmacêutica carrega como teoria e acreditar que aquilo é a verdade. Eduardo, você fala que, assim, uma vez que a vida acaba, essas hipóteses das expectativas supraterrenas. Aí você fala assim, a inexistência de provas não é prova da inexistência, né? Que papel essas esperanças têm para a gente enfrentar a finitude? E eu queria saber se você acredita nisso. Eu não tenho dúvida que acreditar que existe alguma coisa além do que nós conhecemos da nossa passagem terrena, se é que é passagem, é fonte de alento existencial e de consolo. A vida se torna alguma coisa muito sombria e inexplicável se termina tudo aqui. E depois daqui é o nada absoluto, é o abismo do não ser. O retorno a uma inexistência inorgânica, né? Isso não é critério de verdade, isso é apenas uma esperança, é um desejo. E há muito de pensamento desejoso na crença de algum tipo de existência para além da nossa passagem terrena. No entanto, o que tem a ciência a dizer sobre a possibilidade de alguma coisa após a morte? Rigorosamente nada. Nada. Porque, em primeiro lugar, não há evidência empírica concebível. Shakespeare usa o verso, país ignorado do qual nunca ninguém voltou. O que a ciência tem a dizer sobre o país ignorado do qual nunca ninguém voltou? Nada. Não há argumento lógico dedutivo possível sobre o após a morte. Você não prova alguma coisa em relação ao que vem depois da vida, como você prova que 8 vezes 7 é igual a 56, ou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso é lógico dedutivo. O após a morte não se presta à abordagem científica. A ciência não tem rigorosamente nada a dizer. Portanto, quando alguém vem dizer que depois da vida é o nada absoluto, não está falando como cientista. Está se colocando no mesmo plano da religião, dogmaticamente, com uma convicção da qual não tem base empírica e nem sustentação lógico-dedutiva. A ciência não é ciência, isso. Aliás, os grandes cientistas, mesmo como Einstein, são extremamente cautelosos em relação ao pouco que a ciência nos permite saber das coisas primeiras e últimas, entre as quais essa estranha existência que nos cabe na Terra, por tão pouco tempo. Então, acho que a gente tem que ter muita humildade, Gisela. A gente sabe pouquíssimo. Esse universo existe há 13,8 bilhões de anos. Nós estamos numa galáxia entre mais de 100 bilhões de galáxias. A complexidade desse universo é de uma ordem de grandeza que ultrapassa quase infinitamente a nossa capacidade cognitiva. A ciência é maravilhosa, funciona muito bem para controlar fenômenos locais, para ter um tipo de conhecimento superficial de relações entre fenômenos observáveis. O tamanho da complexidade, do mistério que nos cerca, é algo que está muito além da nossa condição cognitiva, da nossa competência cognitiva. Então, eu acho que nós temos que reconhecer que nós não temos a mais vaga noção. A ignorância infinita desconcerta o saber finito. O nosso saber é inescapavelmente finito e a nossa ignorância é infinita. Perder essa dimensão é perder o senso do mistério. A má religião empobrece o senso do mistério e a má ciência silencia o senso do mistério. E nós não podemos nos render a falsas certezas. E você, Eduardo,
perto dos 70? Então, das 4 manifestações do anseio de perenidade, eu posso dizer, realmente, que ao longo do meu ciclo de vida, os pesos relativos foram mudando. Quando eu era jovem, para mim, a vida era o presente absoluto. Eu queria viver momentos inesquecíveis, arrebatadores, de um jeito ou de outro, da maneira que fosse. Queria viver momentos eternos. Para mim, viver é ter vivido momentos de eternidade. À medida que eu amadureci, se é que eu amadureci, passou a ter relevância para mim a expectativa terrena. Eu queria deixar um legado. Eu queria fazer alguma coisa pela qual fosse lembrado. Eu passei a aceitar, abrir mão de muita coisa para investir na construção de alguma coisa que me sobrevivesse e que fosse lembrada e reconhecida. Agora que eu já estou dentro de uma outra etapa da vida, próxima dos 70, eu confesso com certo embaraço que as dimensões do anseio de perenidade que hoje são ascendentes na minha forma de vida são o prolongar a vida, por razões óbvias, e as esperanças supraterrenas. Eu já não tenho a certeza que eu tive jovem quando eu me imaginava epicurista. O Epicuro é o fundador do atomismo grego, que está na base da ciência moderna, e ele, em relação à morte, diz o seguinte: não há por que se preocupar. Enquanto eu sou, a morte não é, porque eu estou vivo, e quando eu não for, a morte não será, porque não haverá ninguém e a morte não existe para os mortos. Quem disse que a morte não existe para os mortos? Com base no que ele tem certeza de que depois da vida é o nada absoluto? É dogmático. O pensamento científico não autoriza essa conclusão. Não há base empírica nem raciocínio lógico-dedutivo. Portanto, eu deixei de ser um epicurista. Mantenha uma janelinha aberta para o além. É sempre bom, né? Juliana, você fez formação em psiquiatria, trabalhou com neurociência e se tornou também psicoterapeuta. Eu queria entender esse teu percurso e saber da importância da psicoterapia também no atendimento, no tratamento dos transtornos mentais, do sofrimento, né? Sim, e eu diria que não é nem necessariamente a psicoterapia formal, mas é o fato de que eu entendo que o tratamento psiquiátrico ele só existe dentro de relações entre duas pessoas, pelo menos, né? Eu não acho, por exemplo, que uma inteligência artificial indicar uma medicação vai ter o mesmo efeito que um psiquiatra indicar uma medicação. E a gente vive isso na clínica, né? Às vezes a gente recebe pacientes que vieram já de outros tratamentos em que eles não tinham a chance de estabelecer uma relação com quem estava prescrevendo. E às vezes eles vêm e me contam a história, eu simplesmente prescrevo o mesmo remédio que eles já estavam tomando e aquele efeito muda. Ou seja, não é a medicação que mudou, é a relação. Então, o que a gente costuma chamar de efeito placebo, que seria o efeito inespecífico de qualquer tratamento, ele não é dissociável do efeito real daquela medicação. A gente não consegue separar as coisas. Em ensaio clínico, eu sou especialista em ensaio clínico, já conduzi muitos, e eu fico muito espantada com como a popularização do conhecimento sobre ensaios clínicos foi feita durante, principalmente a pandemia, do Covid, porque era uma coisa que estava sendo muito falada, e uma ideia de que a gente consegue separar o efeito placebo, isolar, e que isso vai nos dizer a verdade sobre um tratamento. Isso não poderia ser mais falso. A gente não consegue separar. É claro que, dependendo da medida que a gente usa, a gente consegue melhor ou pior, A gente tem mais margem ou menos margem. Mas é uma coisa que não está ali, Ensaio clínico, nem ciência é uma técnica. E as pessoas não têm essa dimensão da limitação do ensaio clínico. E eu acho que muito dessa mesa, o que tem de comum entre a questão da mortalidade e a questão do que é discutido no que os psiquiatras nos contam, é a questão do limite. As coisas têm limite, a gente tem limite para o conhecimento, a gente tem limite para a vida. E, por um lado, os limites são o que nos dão contorno.
né? É o que dá a nossa subjetividade. O Eduardo falou da questão dessa vivência oceânica, né? Desse instante em que você parece fazer parte do universo e, portanto, a sua mortalidade deixa de ser uma questão importante, né? Porque você se sente ali parte do todo. Essas experiências oceânicas, elas muitas vezes antecedem manifestações que a gente considera patológicas. É o caso do Dostoiévski. Sim. Ou a própria psicose, né? Muitos casos de psicose abrem com essa experiência. Então, essa perda do contorno, a hora que a mortalidade deixa de ser uma questão, porque você não é mais um sujeito, você é parte de um todo, isso pode ser enlouquecedor. A gente, de certa forma, precisa do contorno. Então, a mortalidade é um desses limites que dá contorno para a gente, né? Que faz a gente ser sujeito, que faz a gente se identificar como alguém diferente de todos os outros, né? Então, e para a gente tratar um sujeito, aí voltando para a questão da psiquiatria, a gente precisa de outro sujeito. Quem os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas são, importa. A gente precisa de sujeitos se relacionando com sujeitos dentro de um tratamento, independente de ser terapia ou uma prescrição, né, no final de uma consulta. A gente precisa estar lá. A gente não pode ser substituído por inteligência artificial, por protocolo, né? Então, esse livro entra muito nessa questão de que existe um limite para o nosso conhecimento e existe um limite, e aí eu vou ter que discordar de você, Eduardo. Eu não acho que a ciência seja objetiva. Eu acho que ela tem um ideal de, mas eu acho que ela não consegue ser. Porque sendo alguém que se criou dentro da ciência, né, que esteve dentro do laboratório, que esteve nos congressos, que viu lá tubo de ensaio, exame de ressonância magnética funcional, que é uma coisa que muita gente, né, se deslumbra, porque as imagens são muito bonitas, enfim, estando lá, o que a gente enxerga é totalmente dependente de quem a gente é. Totalmente. A gente não tem como dissociar. E eu gosto muito de perspectivas como da Isabelle Stanger ou da Donna Haraway, que falam eles falam que a objetividade não está numa coisa que é diferente da subjetividade, mas ela está na soma de perspectivas parciais, né? Então, somos todos sujeitos olhando para um fenômeno, cada um de nós vai ter uma visão, um jeito de falar sobre aquilo, uma interpretação, uma forma de popularizar aquele conhecimento, e essas perspectivas parciais, se a gente considerar que todas elas são parciais, mas a gente trabalhar com o máximo de perspectivas que a gente conseguir ao mesmo tempo, é o mais próximo que a gente vai estar de uma objetividade que ainda assim não será dissociável das subjetividades envolvidas, né? Eu acho que nós estamos falando coisas parecidas, mas não se trata de 0 ou 1, objetividade absoluta ou ausência de objetividade. São graus. A ciência busca a objetividade e ela alcança graus mais avançados de objetividade do que o senso comum. Para o senso comum, a Terra é o centro do universo. Tudo nos diz que nós somos o centro do universo. Você olha para o mundo, o Sol é pequenininho, as estrelas estão lá longe. Vem alguém, faz uma conjectura heliocêntrica, alguém descobre o telescópio e percebe que isso aqui é um grãozinho de areia num universo com centenas de bilhões de galáxias. Isso é mais objetivo do que você achar que a Terra é o centro do universo. Você alcançou um grau superior de objetividade. Durante muito tempo você achou que a Via Láctea era o universo. Hoje nós sabemos que a Via Láctea é pó, perto do resto. Aumentou a objetividade. É uma questão de grau. E a ciência avança nessa dimensão. É por isso que ela existe, né? Então não é total ou ausência. É caminhar. Você tem razão em dizer que nunca vai chegar num ponto inultrapassável e absoluto e total de objetividade. Não há. Sempre haverá um ângulo, não há vista sem ponto. Sim. E tem uma coisa interessante, né, que eu tento trazer no livro, que é a história da ciência. Quando a gente olha para a história da ciência, ela não é uma soma de resultados, né? Ela depende muito de quem está fazendo a ciência. Por isso que a diversidade entre os cientistas é tão importante, né? A gente precisa de visões diferentes, não é só uma questão de justiça social, né? E é o caráter público do conhecimento.
Você, para ser um cientista respeitável, você tem que fazer experimentos que sejam replicáveis e que outras pessoas possam verificar por si. Não é apenas uma autoridade. Eu disse que é e por isso é assim. Tem que ser público. Esse é um critério de objetividade, que é parcial. Você tem razão, não é total, mas é uma das formas pelas quais a ciência caminha. Outra coisa que eu fiquei com vontade de compartilhar com você é essa inversão entre tecnologia e ciência. Ela é muito comum na história da ciência e da tecnologia. O caso da máquina a vapor é espetacular. O James Watt, que era um engenheiro escocês, inventou a máquina a vapor por tentativa e erro. Ele foi aperfeiçoando, de repente ele chegou na máquina a vapor. Décadas depois surgiu a teoria na física que explica a máquina a vapor, que é a termodinâmica. É a ciência que descreve o movimento da energia. Então a ciência veio depois da descoberta tecnológica e não antes. E aí, quando foi descoberta a termodinâmica, eles falaram, agora então nós vamos poder fazer uma máquina a vapor muito mais eficiente do que aquela intuitiva do James Watt. Não foi o caso, porque por tentativa e erro eles já tinham chegado na máxima otimização da máquina a vapor. Então, essa inversão que você descreve muito bem no campo do fármaco, você descobre o que funciona e depois tenta entender por que funciona, ela permeia muito da história da tecnologia. Não precisa ir tão longe, o nosso aparelho digestivo funciona sem a gente ter a menor ideia de como ele funciona. Depois você descobre, olha, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Mas as coisas acontecem muito antes da gente descobrir parcialmente como é que elas se dão. Eu queria falar um pouquinho do legado, porque você falou do legado de filhos e o engenho e a arte, de construir coisas, de deixar. A gente pode chamar de legado alguém que se imortaliza por destrutividade? É o Heróstrato, O Heróstrato era um cidadão de Éfeso, na Grécia Antiga, que tinha a obsessão da fama e de se imortalizar o seu nome. Ele pôs fogo no templo de Diana. Tem um americano que está fazendo isso, bem parecido agora. E aí a história dele é curiosa, porque ele se imortalizou. Tanto que é a síndrome de Heróstrato. São pessoas que buscam a fama pela infâmia. Está cheio, Tem isso por aí. Mais modernamente, aqui no Brasil tem bastante. Então, os gregos depois decretaram uma lei proibindo falar o nome do Heróstrato. Mas não tinha jeito. Ele ficou famoso. Ele pôs abaixo um templo sagrado e isso imortalizou o nome dele. Mas isso é um exemplo de como essa pulsão de ser lembrado é poderosa na psique humana, no psiquismo humano. Fernando Pessoa, que viveu essa pulsão talvez como nenhum outro artista, pelo menos no século XX, tem um livro chamado Heróstrato, em que ele discute e analisa os caminhos pelos quais escritores buscam a imortalidade por meio das obras, legados de valor, e não crimes violentos, que são lembrados pelas razões erradas, Mas tem gente que prefere ser lembrada pela razão errada do que não ser lembrada, lamentavelmente. Certamente. E destruir é muito mais fácil que construir, Eu queria falar um pouco dessa coisa da experiência do presente, de eternizar o momento e o presente. Queria perguntar se vocês já viveram essa experiência, de uma certa transcendência, de se colocarem através de alguma coisa química, experiência de quase morte, essa coisa mística. Eu já li casos de pessoas que ficam horas sentadas em posição, é uma enorme abstração, e que surtam, É muito abstrato, você sai da coisa mundana, da realidade, tira os pés quase que literalmente e fica, mas subjetivamente muitos descrevem como um êxtase, como uma coisa de glorificação, de paz. A gente tem um autor santista que é estudioso do Dostoiévski, o Edson Amâncio, que escreveu um livro sobre experiências de quase morte, e que tem uma coisa comum de grande parte deles,
que é uma paz, uma serenidade, uma coisa assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso e saber se vocês já viveram essa experiência em algum momento. E parece que você já usou uns negocinhos diferentes, né, Eduardo? Eu já ouvi você falar disso. Não, experiência de quase morte, felizmente, eu nunca passei. Não, sim. Felizmente, eu não passei, mas é uma coisa esquisitíssima. E está sendo seriamente estudada, inclusive por neurocientistas, né? Pessoas que estiveram praticamente mortas, aliás, é o que há mais perto de evidência empírica sobre o após a morte. Não chega a ser, mas são pessoas que encostaram um dedinho no país ignorado do qual nunca ninguém voltou. Estiveram na fronteira, tiveram praticamente mortos, foram declarados mortos em alguns casos, porque os sinais vitais estavam completamente anulados, e que por algum motivo ressuscitam, voltam à vida. E há uma convergência muito grande em relatos de êxtase, de iluminação, de plenitude, de uma bem-aventurança jamais vivida em vida. Muda a pessoa perde muito do medo, pânico da morte e revê sua vida e lembra disso com muita acuidade, com muita força. É uma experiência muito arrebatadora essa para quem passou. Aumentou muito o tamanho da amostra, porque agora com técnicas de ressuscitamento cardíaco, você tem muita gente que volta. E há muitos relatos desse tipo, inclusive de ateus. Ernest Hemingway, escritor americano, teve uma experiência de quase morte na trincheira na Primeira Guerra Mundial. Foi considerado morto e voltou. E ele, em cartas a familiares, a amigos e depois em romances com personagens, ele descreve a experiência de quase morte dele, que é um autodeclarado ateu. Ele diz mais ou menos o seguinte: era como se, quando eu morri, um lenço de seda que estava no meu bolso tivesse saído e começado a flutuar em cima de mim. E ele diz que via ele caído na trincheira morto e ouvia a batalha. E quando ele foi recuperando a consciência e começou a voltar à vida, o lenço de seda foi voltando e encaixou de volta no bolso. Como se esse lenço de seda fosse uma alma que estivesse pairando acima dele. Pode ser uma alucinação, possivelmente é uma alucinação, mas é alguma coisa muito misteriosa. Principalmente porque muita gente que passa por quase morte relata exatamente a mesma coisa. Foi como se tivesse saído de si, visto a sua corporalidade de fora, e quando volta à vida, reingressa na corporalidade. É muito surpreendente e é um mistério. Por que é que uma pessoa, numa situação tão crítica, de estar no limiar do colapso de trilhões de células, ela vive um êxtase e uma plenitude, uma harmonia cósmica desse grau, dessa ordem? A minha experiência com drogas alucinógenas é um desastre, Gisela, um desastre. Eu tomei uma vez LSD, eu não vou entrar em detalhes, mas eu nunca mais cheguei perto. Não vou chegar perto, não volto. O medo de perder o controle do meu pensamento, de nunca mais voltar a ser quem eu era. Eu não quero mais passar por isso. Eu sou muito cioso de uma certa sobriedade, de um certo controle do meu mundo mental. O que mais me leva para perto do presente absoluto é a experiência artística. É ouvir, por exemplo, Bach, a partita número 2 de Bach. Realmente é como se eu fosse para um outro universo, não esse, de uma perfeição, de uma harmonia, de uma grandeza que torna tudo mais precário, pequeno e aponta para uma dimensão de existência que vai muito além do que os nossos sentidos e a nossa consciência prosaica permite aprender. Então, a experiência da música, em alguns momentos, não é sempre, me transporta para um outro plano quase suprassensível e para além da minha existência comum.
E a Juliana, você já usou algum tipo de substância? Eu sou uma psiquiatra muito careta. Você é muito careta? Gente, muito careta. Tem a parte prática, Juliana. Pois é, eu tenho uns colegas que adoram. rola. Em nome da ciência. Não rola. Em nome Mas eu da sou ciência. Você muito tem um careta. empirismo ali e tal. Não rola. não. E experiências dessa... Olha, eu acho que a coisa da arte realmente, né? E até da literatura, eu já tive momentos de êxtase até na literatura, quando alguém descreve uma coisa que você fala... Ah! Né? Alguém também sente isso, né? Ou, enfim, então eu acho que tem isso. Mas eu tive, não foi uma experiência de caso de morte, porque biologicamente não aconteceu nada, mas eu tive um acidente de carro, que eu estava passando o sinal verde, mas era de madrugada, e eu vi o outro carro vindo. Tem um caso que você conta, né? E foi, e assim, direto, eu vi que o carro estava vindo direto, eu falei, morri, já imaginei, já. E aquela história de você imaginar a sua vida inteira, seu enterro, as pessoas chorando, é verdade, em 2 segundos, no momento que bateu ali, e o meu carro subiu em cima do poste, caiu o poste, tal, e ficou meio assim, tal. Aí depois que você ouve que a sua vida inteira passa na sua frente, né, tal. Aí eu falei, ups, acho que não morri. Ninguém morreu, foi um acidente, os carros ficaram destruídos, mas as pessoas ficaram inteiras. Mas realmente tem essa coisa, né? E não foi uma questão biológica, mas é verdade, assim, a vida inteira passa na frente, é uma coisa muito... Tem um neurocientista chamado John Eccles que descreve em mínimo detalhe a experiência dele de dilatação temporal num acidente automobilístico. Uma coisa que durou 2, 3 segundos, ele registrou quadro a quadro, enquanto acontecia, como se aquilo tivesse demorado muito tempo. Gozado como a nossa percepção do tempo é maleável, né? Coisas que, para quem está de fora, foram uma fração de segundo, para quem viveu, teve um prolongamento, uma extensão no tempo, como um filme em câmera lenta. O filme foi quadro a quadro. Ele viu, ele pensou... que vai acontecer, não vai acontecer, será que a minha vida terminou assim? Flash retrospectivo da existência, tudo isso numa dimensão muito curta, que é quase o presente absoluto. É como se poucos segundos abrigassem a eternidade. E que do ponto de vista da neurociência, você veja que existe algo sobre o funcionamento do cérebro que é atemporal, que não respeita a lógica temporal como a gente conhece no mundo físico, que a gente vive, que a gente habita, né? Essa máxima de quanto mais a gente conhece, mais você descobre que não conhece, né? O que você fala da ressonância e das pessoas que acham que a ressonância vai dar acesso ao conteúdo do pensamento, né? Que é de descobrir crimes. Então, aí fica todo mundo assanhado, porque agora eu vou descobrir o que o outro está pensando, né? Ainda não, Black Mirror talvez... A gente não sabe nem o que é um pensamento. Exatamente. Do ponto de vista neurobiológico, né? A gente não sabe nem o que é uma unidade de pensamento, né? Enfim, a gente não sabe como é que a gente armazena a informação no cérebro, a gente não sabe nada disso. E acho que na hora que descobrir tudo isso, perde um pouco a graça, talvez, né? Acho que é legal a gente ter essas... A gente vai se aproximando, né? É um trabalho de aproximação. Não tem o menor perigo, Gisela, porque quando você descobre, você pergunta, mas por que assim? Essa pergunta não tem fim. É infinito. Não tem fim, ela se renova. Suponha que pareça uma explicação total de tudo. Você pergunta, mas por que isso? Por que não aquilo? Essa pergunta ela está sempre se recolocando. Bom, perguntas do público aqui. Pergunta de Húmero Cardoso, poeta em São José dos Campos. Um poeta perguntando: diante do incognoscível, o imaginário é satisfatório para substituir a falta de empirismo quanto à existência da consciência fora do corpo? Acho que deve ser para o Eduardo, né? A ciência depende crucialmente da imaginação. Uma conjectura que possa ser testada, quando ela é feita, ela é um exercício de imaginação, sempre. Depois a ciência tenta domesticar essa conjectura e submetê-la a testes criteriosos. Um grande filósofo da ciência, chamado Karl Popper, diz o seguinte: só tocamos a realidade quando refutamos uma teoria. Toda teoria, ao ser colocada, ela é passível de ser negada. E ela é uma possibilidade, não é uma certeza. Você só tem certeza de que você tocou a realidade quando você sabe, isso definitivamente não é. Aí você encosta numa coisa real. A imaginação é intrinsecamente ligada, é o motor
da especulação e do pensamento científico. Quando Copérnico fez a hipótese heliocêntrica, não tinha telescópio. Ele imaginou. E se a Terra não é o centro do universo? Foi uma conjectura muito ousada e muito iconoclástica para a época, né? E que afronta todo o nosso senso comum. Para o senso comum, para a nossa existência, é óbvio que a Terra é o centro do universo. Agora, para os dois, o que vocês dizem, podemos começar com a Juliana, o que vocês dizem sobre a onda de eutanásia que acontece no mundo? Como o caso do Antônio Cícero e Alain Delon, como se explicam? Madô Martins. Olha, eu acho que essa pergunta combina, né, com a questão dos limites da ciência e da ciência, porque a ciência médica, ela vai se deslumbrando com ela mesma e ela descobre coisas realmente fantásticas, né? A gente realmente salva vidas antes condenadas. A gente mudou a história natural de muitas doenças graves. Então, a gente conseguiu fazer isso, só que a gente tem muita dificuldade de saber quando parar. Então, a gente prolonga vidas, por prolongar vidas, porque é interessante prolongar vidas, isso combina com quando eu conto a história da lobotomia, que é a ciência que não consegue parar. Ela descobre uma coisa, ela não consegue parar, não consegue ter um tempo de olhar para aquilo que ela está produzindo e falar, mas que consequência isso aqui vai ter no mundo? Ela não para, ela simplesmente vai lá e tenta resolver o que está na frente dela. Então, eu acho que esse ganho tecnológico da medicina, que foi realmente extraordinário, no século XX e no século XXI, a gente consegue saltos, de doenças, tumores que antes, há 10 anos, tinham 6 meses de sobrevida, hoje são doenças crônicas, enfim, essas coisas são muito incríveis. Só que quando a gente faz isso, a gente não para pensar em como é que a gente vai decidir que vida deve ser prolongada ou não. E é claro que a pessoa que vive é, em última instância, quem quer dizer, mas quem tem que dizer, mas nem sempre isso é possível. Então, eu acho que essa questão da eutanásia ela é uma consequência dos avanços tecnológicos da própria medicina. E não acho ruim a discussão, é que é uma discussão que tem várias camadas e tem toda uma questão que eu acho pertinente de discutir a eutanásia como algo que pode vir a ser usado para eliminar as pessoas que não têm dinheiro para viver com uma doença ou depois de uma certa idade, Então, existe esse medo, A gente não pode também banalizar isso aqui, porque isso aqui vai ser usado como forma de controle social. Eu acho que é uma crítica pertinente. Eu acho que realmente a gente tem que tomar esse cuidado, mas, por outro lado, eu acho válida a discussão da questão da vida e até quando ela deve ser prolongada e como que a gente vai lidar com as pessoas que dizem que não querem mais viver. Eu acho que essa questão tem que ser colocada com um pouco mais de cuidado. Não se trata de ser contra ou a favor da eutanásia. Eu acompanhei muito de perto o caso do meu amigo pessoal, Antônio Cícero. Ele optou pela morte voluntária assistida. Ele sofria de Alzheimer, ele estava desgostoso, profundamente desgostoso com a situação que ele estava enfrentando. Ele chega a dizer que tinha esquecimentos dramáticos de coisas que tinham acontecido, que a vida dele estava se tornando uma coisa intolerável, insuportável, e ele optou, com muita maturidade, de uma forma reflexiva, deixou uma belíssima carta. Quem não leu, acho que vale a pena ler a carta dele, é primorosa, carta que ele escreveu para os amigos. Eu não vejo que argumento possa ser feito para impedir uma pessoa que não vê mais qualquer sentido em permanecer numa existência esvaziada de sentido, que ela não opte por uma morte voluntária assistida. Lamentavelmente, ele precisou ir para a Suíça para fazer isso, porque no Brasil não é permitido. Mas fez isso de uma maneira muito sóbria, muito refletida, madura, e é a opção dele. Outras pessoas talvez tivessem outra opção, e isso é uma coisa que jamais pode ser imposta a alguém, nunca. Ele, para passar por esse processo, ele teve que evidenciar para os médicos na Suíça o Alzheimer, do qual ele padecia, hoje uma doença incurável, com um prognóstico razoavelmente bem definido, e ele optou por fazer isso enquanto lhe restava um resquício de lucidez
para ele não permanecer, talvez décadas, numa situação que ele profundamente deplorava, que era viver como uma carcaça humana, já tendo morrido, mas com seu corpo vegetando. Não vejo qual argumento se possa fazer para impedir uma pessoa de realizar esse ato. Realmente não acho desumano, acho cruel impedir uma pessoa de tomar essa decisão da maneira madura e reflexiva como ele fez. Para Juliana, a pessoa não assinou essa pergunta aqui. De forma bem grosseira, se o psiquiatra cuida do cérebro e se o psicanalista cuida da mente, quem eu devo procurar se eu percebo que estou manifestando um problema psicológico? Bom, quem cuida do cérebro é o neurologista, não o psiquiatra. A gente tem uma especialidade médica, né, que cuida do cérebro, dos nervos, que é a neurologia, e faz isso muito bem. É uma especialidade completamente apartada da psiquiatria. Existem pontos de contato, mas são jeitos de pensar a vida, o cérebro, enfim, de outras formas, né? A questão, assim, as pessoas gostam de colocar isso de uma maneira bastante simplista, de dizer que psiquiatra é quem medica, porque só os psiquiatras têm, né, a prerrogativa de medicar, porque eles têm uma formação médica, e que os psicoterapeutas, que podem ser psicólogos ou não, né, virem de outras formações, mas terem uma formação em psicanálise ou em outras linhagens de psicoterapia, que essas pessoas não medicam, né? Então, a diferença seria essa. Só que isso é um reducionismo. A psiquiatria não é só uma especialidade que medica. A gente, muitas vezes, recebe pessoas que contam histórias e a gente diz que não vai medicar, né? Então, não necessariamente você vai para um psiquiatra para ser medicado. Os recursos que os psiquiatras e os psicoterapeutas têm, muitas vezes, são os mesmos, né? A gente tem um pouco mais de instrumentos, mas também os psicoterapeutas das diversas linhagens têm aí os seus instrumentos também. Então, eu não sei se essa é uma pergunta importante. Eu acho que ela talvez não seja tão importante. Acho que você tem que procurar alguém, né, que tenha uma experiência na área, que seja uma pessoa que, de alguma forma, tenha uma indicação que te pareça confiável, que essa pessoa vai te dizer, olha, eu dou conta disso, daquilo eu não dou, tenho esse instrumento, aquele eu não tenho. Mas eu não acho que definir a priori se você deve procurar um psiquiatra ou um psicoterapeuta é tão importante assim. Para o Eduardo, dizer que um ateu é dogmático e não científico é aceitável, mas afirmar que ele é sombrio e desprovido de luz não é algo dogmático também? Taxar um ateu de soturno não é científico. Bom, eu não fiz isso aqui em nenhum momento. Eu concordo integralmente. Eu acho curioso, porque eu acho que muita gente não se dá o trabalho de pensar para valer no que significa a ausência de algum tipo de inteligência que nos transcende e que possa dar conta do enigma do ser. Por que existe alguma coisa em vez de não existir nada? O que é isso tudo, afinal de contas? A gente nasce, a gente adquire a consciência de que existe, a gente adquire a consciência de que deixará de existir, e vem a ciência e tudo, a pseudociência, e diz que tudo se resume à bioquímica. Mas se é só bioquímica e tudo começa e termina com bioquímica, por que tanto sofrimento? Não dava para ser mais simples? Né? Existe algum mistério que nos transcende, talvez a gente nunca alcance respondê-lo. Mas uma coisa eu tenho convicção para mim mesmo: alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Não pode ser só isso. Não pode. Para Juliana, você não vai escapar dessa. Você tinha expectativa de escapar dessa pergunta, mas não vai. E não fui eu que fiz, hein? O que você vê de positivo e negativo no boom de diagnósticos das crianças na educação? A gente estava conversando lá atrás. Eu tive uma experiência muito curiosa, assim, que me surpreendeu realmente o quanto o pessoal da educação, né, assim,
se identificou com o conteúdo do livro e ficou muito feliz com alguém dizer o que estava escrito ali, porque esse boom dos diagnósticos, né, que é um efeito... Ele é um efeito que pode ser explicado, né, por múltiplos fatores. Assim, tem uma questão histórica, tem uma questão dos movimentos identitários, que meio que se confunde com o uso dos diagnósticos como formas de identidade, que é uma coisa também histórico-social, né, até econômica. Tem, claro, um incentivo da indústria farmacêutica, um incentivo da indústria de venda de tudo que vocês quiserem imaginar. Existem advogados especialistas em diagnóstico X, diagnóstico Y, para brigar por direitos específicos para cada diagnóstico. Enfim, existe todo um mercado, né, que estimula isso. E é uma discussão difícil de se ter, porque as pessoas que se identificam com o diagnóstico e que acreditam que aquilo mudou a própria vida positivamente, ficam muito desconfortáveis quando alguém diz que um diagnóstico pode ser questionável, né? Porque os diagnósticos em psiquiatria, eles são feitos por consenso, tanto que eles mudam o tempo todo. Só eu, no meu tempo de vida, né, eu comecei a residência em psiquiatria em 2003, de 2003 para cá já mudou um monte de coisa. E isso a gente está falando de um período curto de tempo, né? E são mudanças que não são necessariamente baseadas em qualquer achado neurocientífico, não é porque a gente achou algo no cérebro que passa a justificar um transtorno mental. E só para ninguém dizer que sou eu psicanalista dizendo isso, a gente teve 2 diretores do NIMH, que é o órgão dos Estados Unidos que distribui dinheiro para pesquisa em saúde mental, e 2 ex-diretores do NIMH que alocaram bilhões de dólares em neurociência, que acreditam piamente que transtornos psiquiátricos não podem ser outra coisa que doença do cérebro, dizem com todas as letras, escrito em livro, em artigo, onde vocês quiserem, que não há nenhuma base biológica para nenhum transtorno mental conhecido. Tá? Só para dizer que não sou eu falando isso. Tá? Isso é. Mesmo pessoas que acreditam muito nas neurociências dizem isso. Qual que é a posição delas que difere da minha posição? Eles dizem, isso acontece porque a forma como a gente dá nome para os diagnósticos é muito ruim na visão deles. Isso que a gente faz de basear o diagnóstico em consenso, em listas de sintomas, em experiência do clínico com o paciente, no que a família conta, no que o paciente traz, isso tudo é muito falho. Logo, a gente precisaria de outras formas de fazer diagnósticos para que eles tenham utilidade neurobiológica na visão deles. A minha visão difere da deles porque eu acho que a troca do que a gente faz hoje na clínica por marcadores neurobiológicos é uma troca esquisita, porque quando as pessoas vão nos procurar, elas querem lidar com a tristeza delas, com o sofrimento delas, com a alucinação delas. Elas não querem resolver o problema do marcador biológico no sangue ou do resultado da ressonância magnética, né? Então, eu acho que a gente não vai fazer essa substituição. Mas, dito isso, né, os nossos diagnósticos, eles acabam sendo muito influenciados por fatores sociais históricos. Então, cada tempo vai ter a sua lista de transtornos e eles vão diferir ao longo do tempo. Então, nenhum transtorno vai ser uma unanimidade, né? Se você for em 10 psiquiatras, é capaz de você receber 10 diagnósticos diferentes. Isso não é impossível de acontecer. E não é que um está certo e outro está errado. É porque são visões diferentes, são formas diferentes de enxergar aquilo. E quando surgiu essa ideia dos espectros, né, da ideia de que a gente teria sintomas que poderiam se manifestar de forma muito leve ou forma muito grave, e que a gente deveria colocar no mesmo espectro, no mesmo balão, as manifestações muito leves, porque de alguma forma, ou elas poderiam prejudicar o sujeito, ou elas poderiam estar associadas geneticamente, biologicamente, aos transtornos mais graves, né? Quando isso surgiu, isso não surgiu no sentido de patologizar os quadros mais leves. E aí, bom, aí a discussão fica muito complicada, porque qual que é o problema hoje, né? Que tem uma coisa muito contraditória, que muito do patologizar os quadros mais leves é visto como uma busca identitária. Então, não seria doença, seria diferença. Ok. Mas essa diferença é vendida como algo que tem que ser medicável. O que eu acho um pouco complicado, né? Porque se não é doença, é diferença, por que a gente precisa medicar uma coisa que é só uma diferença? E que talvez o problema seja que a sociedade não é acolhedora o suficiente para as diferenças. Será que a questão não é um trabalho social e não um trabalho individual de medicalização ou até de adaptação do ambiente escolar para uma questão
né, como se fosse uma coisa isolada e não uma adaptação do ambiente escolar para o fato de que as crianças são diferentes entre si e têm habilidades diferentes entre si, né? Então, o que acontece hoje na educação é que as escolas recebem uma quantidade grande de laudos pedindo adaptações específicas que, na experiência delas, não vai resolver o problema daquela criança. Então, elas não se sentem ouvidas. Elas falam, olha, tem outros problemas aqui que me parecem muito mais graves, né, muito mais primordiais para o bem-estar dessa criança, e eu não posso trabalhar nisso porque eu recebo um laudo que diz que eu tenho que fazer outra coisa, de alguém que nunca viu aquela criança na escola, né? Então, assim, eu entendo que eu não estou falando contra tratamento psiquiátrico de forma nenhuma, eu sou uma psiquiatra que medico bastante, não é que eu seja contra remédio, ou contra tratamento psiquiátrico, ou contra diagnóstico, muito pelo contrário. É que eu acho que essa expansão desenfreada, ela traz uma série de consequências que podem mais prejudicar do que ajudar. Porque, por exemplo, a gente tem a questão de crianças que se identificam tanto com um determinado diagnóstico que elas passam a viver de acordo com aquele diagnóstico, e talvez elas não precisassem viver isso. Tem um livro, que é um livro super acessível, que é o da Rachel Avery, que é uma jornalista dos Estados Unidos, que ela teve uma experiência pessoal, ela teve um quadro que foi diagnosticado como um transtorno alimentar quando ela era muito jovem, com 6 anos de idade, e ela chega a ficar internada num hospital psiquiátrico. E aí, a partir dessa experiência dela e do acompanhamento de outras pessoas que têm transtornos psiquiátricos e que têm a sua vida transformada pela psiquiatria, ela vai contando essas histórias e ela vai mostrando que é uma via de mão dupla, né? Quando a gente dá um diagnóstico para alguém, quando a gente medica alguém, a gente produz uma transformação que faz a pessoa, muitas vezes, se comportar como a psiquiatria espera que ela se comporte. E depois que a história já está contada, a gente tem muita dificuldade de entender se aquilo seria o destino caso a psiquiatria não tivesse interferido. Então, eu falo que existe uma população, né, e eu sou uma psiquiatra que ama a psiquiatria, que acha que a psiquiatria faz mais bem do que mal, mas eu falo que existe um contingente de pessoas que são as vítimas da psiquiatria, que são pessoas que muitas vezes na adolescência têm um comportamento disruptivo que nem é tão atípico assim para a adolescência, mas que recebem um diagnóstico, como, por exemplo, de transtorno bipolar, e são medicadas severamente e pesadamente, têm a sua vida transformada pela medicação, e quando a gente olha para aquilo 15 anos depois, uma pessoa tomando 10 remédios em doses altíssimas e com a vida toda atrapalhada, a gente tem dificuldade de dizer se aquilo seria o destino ou se foi a psiquiatria que produziu uma iatrogenia. Bom, Os ingleses têm um dito que é a pill for a new, uma pílula para cada mal. Mas o contrário também é verdadeiro, um mal para cada pílula. A new for a pill. O contrário também, você descreveu bem. Quando a gente descobriu os antidepressivos com efeito em ansiedade, que são esses da década de 90, a gente começou a aumentar a lista de dos tipos de transtorno de ansiedade, porque eles eram tratados pelos remédios. A new for a pill. Bom, gente, eu vou fazer as últimas perguntas para vocês. Dizer que depois eles vão estar aí no saguão do teatro assinando, né, dando os seus autógrafos. E aí eu queria perguntar para os dois, porque isso aqui é uma feira de literatura. Quais são os livros, 1 ou 2, 3 livros inesquecíveis para você? E o que você pretende produzir? Vai escrever mais? O que está no teu horizonte? Para o Eduardo e para a Juliana, tá? Pode começar pelo Eduardo, então. 2 livros? Não, quantos você... Não pode ser, você deve ter lido trilhões deles, mas só os 2 ou 3. O livro que talvez mais marcou a minha vida foi, aos 16 anos de idade, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Você leu com 16 anos? Era leitura obrigatória do curso do ensino médio no 2º ano. Naquela época ainda existia isso, acho que hoje em dia acabou. Né? Hoje em dia o professor é preso, se ele fala, o professor vai ser preso se ele pedir isso. E realmente quando eu mergulhei naquele universo, eu falei, eu quero participar desse mundo da literatura, do pensamento, da espiritualidade. Aquilo para mim foi um divisor de águas. E o que você está produzindo? Outros livros? Como Aí, é que tá? Gisela, nem eu sei. Eu posso te dizer que para tomar essa decisão, eu tenho que estar com a cabeça muito concentrada e muito segura, porque metade de um livro é a escolha do objeto, do que tratará o livro.
E essa decisão não pode ser tomada com leveza. Você tem que estar num momento muito estruturado, muito seguro, muito integrado para poder tomar essa decisão. E nesse momento, eu não estou. Então, é alguma coisa que eu vou enfrentar o ano que vem. O ano que vem eu vou assentar um projeto. Ainda está trabalhando este também, né? Por isso, divulgando e tal. O fato de eu estar aqui significa que eu não estou trabalhando. E já é um imortal, né? Então... Não, aí é um equívoco. O lema da Academia Brasileira de Letras é ad immortalitatem. É rumo à imortalidade. Não é uma condição, é uma aspiração, é um desideratum, não é um datum. Quando perguntaram para o Olavo Bilac uma vez, mas por que os acadêmicos são considerados imortais? O Bilac era acadêmico. Ele deu a melhor resposta. Só pode ser porque eles não têm onde cair mortos. Sensacional. E você, Juliana? Livros inesquecíveis e o que você vai produzir aí, ou está produzindo? Tá. Eu vou falar primeiro de 2 livros de literatura, mas depois eu vou falar de um sobre ciências. Eu lembro que foi muito marcante para mim ler A Insuportável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Foi uma coisa muito marcante, assim, a descrição do que se passava com aquela... né, na mente daquele personagem, assim, foi uma coisa assim que... e aquela ideia, né, ele tem uma ideia muito bonita, que é a ideia de que a vida é um rascunho e que a gente sempre faz tudo do jeito que dá, porque não dá para passar limpo. Né? Aquilo para mim foi muito transformador. Assim, eu falei, gente, a gente tem que ter espaço para errar, porque eu sou meio perfeccionista, assim, eu tive que abrir espaço para errar na vida, e foi uma coisa muito importante, assim, a ideia de que eu posso falhar, porque é tudo sempre um rascunho, a gente não passa limpo, né? A gente não tem ensaio, a gente só tem a apresentação principal. Então, isso foi muito marcante. E um livro que eu li recentemente, que eu também acho que foi transformador e que eu acho que tem que fazer parte da leitura de qualquer brasileiro, é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro assim que me ensinou o que é o Brasil, né? E, enfim, é um livro que eu inclusive ele me atrapalhou na vida porque eu ficava pensando na história. Eu estava trabalhando durante o dia, ansiosa para chegar em casa, porque o livro tem 900 páginas, então não dá para ler de uma vez só, né? Então eu ficava ansiosa para chegar em casa, para continuar a história. Eu me envolvi com aqueles personagens, foi muito, muito marcante. E um livro sobre ciências, né, que foi muito transformador para mim, foi o livro Ciência em Ação, do Bruno Latour, que foi emocionante. Assim, eu comecei a ler aquele livro, e o Bruno Latour, ele é um sociólogo / antropólogo que passa alguns anos dentro de um laboratório na Califórnia, observando como a ciência é feita. E ele vai descrever o que ele observou, e ele vai descrever a dinâmica da ciência e dos cientistas e dos técnicos de laboratório, do pessoal da limpeza e de como os insumos se comportam, o microscópio se comporta, enfim. E ele vai fazendo uma descrição de como a ciência é construída, que foi uma coisa assim, eu falei, é exatamente isso que eu vivi. Né? Então, aquilo foi muito transformador para mim também. Esse é um livro um pouco mais difícil, né? Um pouco mais que... eu acho que todo mundo que trabalha com ciência deveria ler. E, sim, já tenho outros livros contratados. Vou falar de alguns mitos científicos, né? Como é que a ciência cria mitos. Muito bom. Eu não sei se foi o Drummond, não tenho certeza, que disse que não se pode morrer no meio de um livro. Né? Então, é só pegar um livro grosso e trocar um pelo outro que a gente não morre. É a quinta possibilidade. Foi o Drummond que falou isso? Não sei se foi o Drummond. Isso é a primeira possibilidade, é prolongar a vida. Prolongar a vida. É um método de prolongar a vida, não é uma quinta, não. Está na minha classificação. Então tá certo. Então, gente, leiam, que a gente nunca está só e a gente funciona muito melhor com a literatura em todos os sentidos. Muito obrigado, agradeço a presença de todos, agradeço aos intérpretes de Libras, à equipe da produção, ao Zé, a Tarrafa Literária, e eles vão estar daqui a pouquinho no saguão para atender vocês.